Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à Bitnest. Então vamos saber o que é este protocolo, ok, que funciona de forma descentralizada, ok, dentro da rede da Binance Smart Chain. Antes de começar, portanto, quero informar que esta apresentação tem como objetivo fornecer informações gerais sobre a oportunidade de participar deste projeto. Não constitui aqui um aconselhamento financeiro, jurídico ou de investimento. Portanto, façam aí sempre as vossas análises antes de investir, seja lá onde for. O DeFi transformou as finanças ao eliminar os intermediários e permitir o acesso global a serviços financeiros de forma segura e eficiente. O seu crescimento foi exponencial, com bilhões de dólares em protocolos descentralizados e um futuro promissor. Esta nova era financeira fornece oportunidades de ganhar recompensas, acessar empréstimos sem bancos e participar de ecossistemas digitais autónomos baseados em contratos inteligentes. Então, a Bitnest nasceu como uma solução inovadora dentro deste ecossistema, disponibilizando um modelo financeiro descentralizado que permite aos usuários maximizar suas oportunidades de participação sem depender de instituições centralizadas. Portanto, não precisamos de corretoras, Binance, Bybit, etc., nem nenhum banco envolvido. O seu nome representa a convergência da tecnologia blockchain em um ambiente seguro, onde os usuários podem construir sua liberdade financeira. Diferentemente dos sistemas tradicionais, a Bitnest oferece o acesso igual a todos os participantes sem barreiras geográficas ou burocráticas. O que é necessário? Apenas uma carteira descentralizada. MetaMask, Trust Wallet, SafePal, Rabi Wallet, etc. Então, quais são os pilares fundamentais? Primeiro, pessoal, segurança na blockchain, transparência com auditorias verificadas, acessibilidade global, automação com contratos inteligentes, geração de recompensas, governança descentralizada, que é chamada DAO, e escalabilidade para crescimento contínuo. Agora vamos falar da segurança. Portanto, vocês estão a ver aqui a Certic. Então, para quem não sabe, a Certic é uma empresa que não tem nada a ver com a Bitnest, não tem nada a ver com outras empresas. Ela é realmente independente. O que ela faz é as empresas ou os programadores ou um projeto vai contactar a Certic, vai pagar o serviço da Certic. A Bitnest pagou para quê? Para fazer uma auditoria, para ver se o código, ok, da Bitnest tem algum erro que possa ser prejudicial tanto para os programadores, tanto como os usuários que vão ligar-se, que vão se conectar através de uma carteira a este protocolo, a este contrato inteligente. Então a segurança é realmente uma prioridade da Bitnest e é por isso que o seu código foi auditado pela Certic, que é uma das empresas de auditoria mais reconhecidas no mundo da blockchain. Portanto, eles pagaram, então a Certic analisou o contrato, se detectou algum erro, avisa os programadores e eles fazem as correções. Depois das correções estar feita, o que é que a própria Bitnest faz? A renúncia do contrato. O que é a renúncia, Duarte? A renúncia é deixar então o protocolo dentro da blockchain sem mais intervenção humana. Olha o que aconteceu ao próprio Bitcoin. Ele, depois de ser colocado dentro da própria blockchain, jamais ninguém, nem o próprio dono, que dizem que era o Satoshi Nakamoto, pode realmente modificar, seja lá o que for, ok? Portanto, não pode alterar o número de bitcoins que existe, que são 21 milhões, não pode fazer exatamente mais nada. E aqui na Bitnest acontece o mesmo. Meus amigos, e estamos a falar em 2 anos. Se fosse para desaparecer com muita coisa que desaparece aí, que estamos a falar em Web 2, já tinha desaparecido há muito tempo. Mas estamos a falar de um sistema que está dentro da blockchain, que tem 2 anos, que é auditado pela Certic, que tem segurança, que está renunciado, e temos aqui já a funcionar há 2 anos, os amigos, e com mais de 1.8 milhões de usuários.
Querem mais alguma coisa? Então, a Certic verifica se os contratos inteligentes são seguros e invulneráveis a ataques e operam de acordo com as regras estabelecidas, proporcionando confiança e tranquilidade a todos os participantes. Portanto, a segurança hoje em dia é fundamental. Por isso é que eu digo a muitas pessoas, antes de começar a ganhar nas criptomoedas, você tem de ter o quê? Segurança. Então, ter uma carteira segura de criptomoedas, existem várias, existem carteiras frias, existem carteiras quentes. Por exemplo, uma carteira fria, eu falo por exemplo de uma Ledger, de uma Trezor, ou mesmo a mais acessível e a que eu uso e que gosto muito é então a Tangent Wallet, ok? Pronto, mas isso é algo que vocês também podem encontrar no meu canal. Pessoal, agora vamos falar dos pontos chaves, ok? Então, temos aqui 4 pontos. Gerando recompensas por meio de liquidez em troca na PancakeSwap. Está aqui Pancakes, mas então é na PancakeSwap. O que é a PancakeSwap? Para quem não sabe, é uma corretora descentralizada. Não existe um dono. Não precisam de colocar o vosso e-mail, a vossa password, telemóvel, documentos para poder comprar e vender nesta corretora. Basta ter o quê? Basta ter uma carteira descentralizada, ok, as que vocês quiserem, Trust Wallet, a SafePal, etc. Conectam-se lá e podem comprar e vender dentro desta corretora, ok? Então o que acontece aqui é que nós adicionamos liquidez a uma pool de liquidez, neste caso é o STT e o STC. Não existe aqui aquela moedinha meme maravilhosa que numa hora está, digamos, a 100 mil e noutra hora está a 0. Aqui não, estamos a falar em uma stablecoin chamada o STT e o SDC, ok? Está pareado, o nosso dinheiro é colocado lá automaticamente. Então, no segundo ponto temos a otimização de recompensas na Bitnest Loop, isso também vou explicar. O terceiro, governança descentralizada por meio da DAO e expansão global do ecossistema para conectar mais usuários. Vamos lá saber o que é o Bitnest Loop. Então, é um protocolo descentralizado focado em oferecer serviços de leasing. O que é um serviço de leasing, Duarte? Então, empréstimos. Eu tenho aqui um slide onde mostra, ok, realmente o resumo o que é a Bitnest. Porque muitas pessoas que não entendem o que é um protocolo, não entendem o que é um contrato inteligente, é muito simples para essas pessoas poderem fazer o quê? Criticar sem fundamentos. O que elas fazem é, o cérebro delas vão buscar situações negativas que falaram de contratos inteligentes, da DeFi, da Web3 e vão associar o negativo, ok? Uma experiência negativa que tiveram com algo que realmente é real, que já está aqui há 2 anos. Então elas misturam tudo e fazem um filme, ok? Deturpam a realidade na mente delas. É isto o que está a acontecer. Eu vejo aí muita gente que não usa a Bitnest, e meus amigos, sabem quanto é que é necessário para entrar aqui na Bitnest? 1 cêntimo. Ok? Eu até já fiz um vídeo a colocar menos de 1 cêntimo. E podem colocar em 1 dia, em 7, em 14 ou 28. Ok? E vão ganhar alguma coisa. E então eu vou mostrar e vou explicar então esse resumo. Portanto, oferece serviço de leasing com compartilhamento de lucros. O Bitnest Loop oferece aos usuários uma maneira eficiente e transparente de gerenciar ativos e distribuir receita por meio de um contrato de leasing inteligente. Desenvolvido com base em blockchain, nestes contratos os usuários podem desempenhar 2 papéis. Provedor de ativos, ok, que chama-se então provedor de liquidez. Digamos, eu tenho dinheiro, eu posso então prover liquidez e ter então um retorno. Meus amigos, é muito simples. Eu empresto dinheiro e recebo o quê? O meu dinheiro de volta mais lucro. É simples. Meus amigos, dentro da DeFi hoje em dia é o que mais tem. Portanto, isto não é algo que está a começar agora. Pessoal, desde 2019, okay, que eu conheço sistemas assim, já pagam. Portanto, você coloca num par de liquidez, ok? Vai emprestar dinheiro e vai receber o seu dinheiro
juntamente com o lucro. E também temos a outra parte que é usuários de ativos. O que é os usuários de ativos? Portanto, uma coisa é o prover e outra coisa é eu pedir, ok? Pedir o empréstimo, pagar então juros. Provedor de ativos é colocar o meu dinheiro para poder receber então taxas, digamos, juros sobre esse depósito. Então, pessoal, temos aqui o resumo. Este slide vai realmente resumir tudo, ok? Então, já sabemos que a Bitnest é segura. Já sabemos que estamos a falar de um protocolo, ok? Funciona então enviando o nosso dinheiro para uma pool de liquidez dentro de uma corretora descentralizada. Tudo isso está aprovado, tudo isso está então auditado pela Certic e eu já mostrei em vários vídeos todo esse passo a passo, ok? O dinheiro entrar, podemos entrar na blockchain, verificar o contrato que enviou para a pool de liquidez na PancakeSwap, tudo isso. Termina o meu contrato, digamos, de um dia, 7 dias, 14 ou 28, o dinheiro vem para a minha carteira, sem pedir saque. Tudo isto também demonstrado de forma clara e eficiente. Meus amigos, então vamos lá saber o que é esta Bitnest. Então, vocês têm aqui duas pessoas. Temos o José e temos o Manuel, aqui na nossa direita. Então, o José, muito bem, é um provedor de ativos, um provedor de liquidez. Então, o que ele faz é depositar ativos. Então, ele vai depositar o quê? O USDT, ok? Portanto, ativos criptográficos, o USDT, no protocolo para fornecer o quê? Liquidez e vai obter o quê? Lucros por meio de contratos inteligentes. Mas ao contrário, meus amigos, de essas plataformas que existem por esse mundo fora, ok? Que realmente as pessoas depositam e perdem o seu dinheiro passado uma semana, um mês, etc. Qual a grande diferença? É porque aqui você deposita, escolhe o tempo, como eu disse, um dia, 7, 14 ou 28. No final do período que você escolheu, o seu dinheiro volta para a sua carteira sem pedir saque, volta automaticamente, juntamente com os lucros, sem pagar qualquer taxa. De exemplo, colocou $1000, recebe 1240 na sua carteira. Ok? Nas plataformas estamos acostumados. Colocamos lá o valor, eles dizem, vai receber 1% ao dia. Portanto, estamos a 1% ao dia, estamos a falar em 30% ao mês. Então, para você, entenda uma coisa aqui, para você recuperar o seu investimento, quantos meses vai demorar? Portanto, 30, 60, 90, aí quase 4 meses. Amigos, recuperar o dinheiro de investimento. Depois de quase 4 meses é que começa então a ter lucro. Portanto, nós caímos na ilusão, eu estou a ganhar aqui. Mas está a ganhar o quê? Você primeiro tem que recuperar o seu dinheiro para depois estar no lucro. Aqui, na Bitnest, não acontece. Você recebe o seu dinheiro, passado 28 dias, recebe 24% na sua carteira. E também tem aqui outra parte, que também já vou falar, em que o seu dinheiro não fica bloqueado aqui em qualquer tempo. Okay? Consegue sacar tudo. Então, vamos ver então esta pessoa aqui, o Manuel, no nosso lado direito. Portanto, esta pessoa, neste caso o Manuel, eles tomam emprestado ativos. Portanto, no nosso lado esquerdo temos a pessoa que vai prover liquidez e temos aqui esta pessoa no nosso lado direito que vai então tomar, vai pedir então um empréstimo por meio do protocolo, ok? Que os outros depositaram, ok? E então, mas como nós estamos a falar em descentralização, ok? Não precisamos de um intermediário, de um banco, de uma corretora centralizada. Então, esta pessoa tem de ter então uma garantia. Ela tem de depositar ali uma garantia em Bitcoin ou Ethereum, ok? Exemplo, o Manuel quer pedir um empréstimo de $1000,
ele tem de ter em Bitcoin ou Ethereum 1100 dólares, ok? Ele tem de colocar lá um pouco a mais, ok? Estou a dar aqui um exemplo arredondado, mas ele tem de ter esse valor, ok? Pronto, ele vai pedir por um dia, por 7, 14 ou 28, e ele tem esse período, ok? Que ele vai escolher para pagar então o empréstimo. Duarte, e se ele não pagar? A Bitnest fica com o valor em Bitcoin ou Ethereum, ok? Portanto, a garantia fica retida, não paga, a Bitnest fica então com esse valor. Então, o que o Manuel vai fazer? Portanto, ele pediu o empréstimo, ele tem lá então digamos, a garantia em Bitcoin ou Ethereum, tudo muito bem, e ele vai pagar o quê? Taxas de juros como custos de uso, ok? Simples assim. Duarte, mas qual a diferença? Então a diferença é, aqui, esta pessoa que está a prover liquidez, ok? O José, aqui no nosso lado esquerdo, ele vai receber, ok? A cada dia 0,4%. 0,4%. E aqui o Manuel, então no nosso lado direito, ele vai pagar 0,7%. Ok? Ele vai pagar taxa de juros de 0,7% diário. E quanto mais dias, mais aumenta. Ouçam bem, quanto mais dias ele tiver o empréstimo aqui da Bitnest, mais taxas de juros ele paga. Portanto, então, um provedor de liquidez, também quanto mais dias, portanto 28 dias, ele recebe 24%. Então, estamos a falar aqui de uma, por exemplo, o Manuel, aqui no nosso lado direito, digamos que ele coloca em 7 dias, ok? Portanto, o José, aqui ele vai receber em 7 dias, por exemplo, 4%, e ele vai pagar ali quase 7% em 7 dias de taxa. Portanto, é quase o dobro. Portanto, meus amigos, é sustentável ou não é? Porque muita gente diz, de onde é que vem o dinheiro? De onde é que vem o dinheiro? Para já temos a pool de liquidez, ok? Temos a pool de liquidez onde é gerado, então, também lá taxas. É gerado de ganhos. É gerado de milhares de dólares todos os dias em taxas, ok? A pool de liquidez gera taxas, ok? Então gera dinheiro todos os dias. Então a Bitnest Loop é então o núcleo do ecossistema. Portanto, digamos que a Bitnest Loop é o coração aqui, permitindo que os usuários gerem recompensas automaticamente, adicionando liquidez ao protocolo, que então é alocada diretamente na PancakeSwap por um período de tempo determinado pelo usuário. Nós escolhemos, como eu disse, um dia, 7, 14 ou 28. Então, no final do ciclo, como eu disse, os usuários recebem de volta, portanto, o dinheiro que colocaram lá, além das recompensas correspondentes em suas carteiras. Exemplo, eu coloquei 1000 dólares em 28 dias. No final de 28 dias, portanto, o contrato inteligente envia para a minha carteira 1240 dólares certinhos, ok? Portanto, nós recebemos diretamente da pool da PancakeSwap, permitindo que eles obtenham lucros constantes sem intervenções de terceiros. Então, este mecanismo garante que todas as transações sejam transparentes, rastreáveis, seguras e verificadas na blockchain. Isto é o segredo por trás da Bitnest Loop, por trás de um contrato inteligente. Porque aí na Web 2, uma plataforma onde você deposita à espera de um retorno, você não sabe o que é que acontece por trás. Ok? Aqui é tudo verificado. Estes benefícios são derivados das porcentagens pagas pelos tomadores do protocolo. Então temos aqui um mecanismo, ok? Descentralizado e automatizado. Nós então, através, aqui no lado esquerdo, podemos ver a nossa carteira, seja ela qual for, vamos nos ligar, ok, à Bitnest através da blockchain da Binance Smart Chain. Então, da Bitnest nós depositamos, tem então um contrato inteligente, ok, que envia automaticamente para a PancakeSwap e depois, terminado o período, ok, digamos que nós escolhemos um dia 7, 14 ou 28, envia-nos de volta todo o dinheiro para a nossa carteira. Duarte, mas eu posso fazer juro composto? Sim. Então, eu coloquei 1000.
recebi 1240. Portanto, quando eu recebo esse dinheiro, posso voltar a depositar, ok? Vocês têm de voltar a depositar. Mas sou obrigado a colocar o valor todo? Não. Mas digamos, você quer fazer juro composto, vai colocar os 1240. Mas claro, não quer colocar os 1240, pode colocar apenas 1000 e fica com 240. Ou pode colocar apenas $100, $500. Portanto, você é livre de fazer como quiser. Então, como participar? O processo para participar na Bitnest Loop é simples. Os usuários devem solicitar um link de registro, ok? Usar a blockchain, ok, que é, como eu falei, que é a Binance Smart Chain, e realizar as suas transações em USDT. Portanto, nós temos de ter um pouco de BNB, estamos a falar aí 10 cêntimos, 50 cêntimos, ou mesmo $1. Pronto, já fica ali $1 em BNB e o restante valor que nós queremos então investir, depositar em USDT, ok? Se necessário, como eu disse, ter em BNB para pagar o gás, ok, das transações. Investir na Bitloop oferece diversas vantagens, como a segurança de operar dentro de um ecossistema descentralizado e a possibilidade de gerar recompensas com maiores benefícios, transparência de todas as transações na cadeia e eliminação de intermediários que detêm nacionalmente a maior parte das ações. Tudo na Bitnest é rastreável, detetável e verificável em tempo real, garantindo que cada usuário possa monitorar as suas apostas e recompensas na blockchain. Agora vamos falar da liquidez na PancakeSwap. Todas as recompensas na Bitnest Loop vêm diretamente da PancakeSwap, o que significa que não há manipulação de terceiros no sistema. Isto garante que a sustentabilidade do ecossistema fortalece o seu modelo económico descentralizado com base na oferta e demanda reais do mercado. Sistema de afiliados. Além das recompensas geradas pela adição de liquidez, o Bitnest Loop oferece benefícios adicionais para compartilhar o protocolo com novos usuários. Mas antes de avançar, digo-vos já que não há obrigação nenhuma. Ok? Mas claro, por exemplo, como estamos a falar de um sistema descentralizado, ok? Como todos vós sabem, nós podemos ter na nossa carteira, por exemplo, MetaMask, eu posso ter até 100 carteiras, 100 endereços. Então, dessa forma, eu posso ter então a minha própria rede. Ok? Eu posso criar a minha conta principal, pegar no meu link e criar várias carteiras. E eu vou ganhar o quê? 20% sobre os ganhos que os meus referidos estão a ganhar. Exemplo, eu coloquei, um amigo colocou $1000. Em 28 dias ele vai ganhar 1240 e não vou ganhar 20% sobre 1240. Eu vou ganhar 20% sobre os 240, ok? É sempre sobre os ganhos. Então, neste caso, 20% de 240 dá $48. Ó Duarte, mas tens de esperar até o fim dos 28 dias? Não. Eu cadastro agora uma pessoa, ele deposita lá os $1000, eu recebo automaticamente na minha carteira, sem pedir saque, $48. Ok? Pronto. Então, ao conectar ao protocolo, os participantes podem obter benefícios extras, o que cria uma rede de crescimento mútuo dentro do ecossistema. Este sistema de recompensas de compartilhamento da Bitnest Loop permite a expansão orgânica do protocolo, beneficiando aqueles que ajudam a construir a comunidade. Então, o mundo está mudando e a descentralização e ao futuro. Não fique para trás, assuma o controle do seu tempo e do seu futuro financeiro. Juntos à Bitnest hoje para construir um novo sistema financeiro descentralizado para a economia Web3 em todo o mundo. Entre em contato com a pessoa que compartilhou estas informações com você, começa agora mesmo. Ok? Pessoal, então lembrando que, mais uma vez, a Bitnest já está aqui a pagar há mais de 2 anos. Vocês podem verificar isso aonde? Não é por minhas palavras, mas sim dentro da própria blockchain. Tem aí vários vídeos a mostrar isso. Na descrição deste vídeo, ok, você vai encontrar também o grupo lá do Telegram, onde você encontra todas as informações. Basta clicar no histórico, ok, das conversas. Vocês têm lá os áudios, vídeos, fotos,
toda a informação lá na Bitnest, no Telegram, e também pode encontrar PDFs como começar, e também este próprio PDF vai estar lá. Se você é criador de equipas, você é um líder, também pode usar, sabendo que tenho lá em inglês, espanhol e português. Um abraço a todos e bons lucros a todos! Fui!